Buenos días, América, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenos días, Brasil, mi gigante, cuánto tiempo sin ti adelante. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Nicaragua sin Somoza sigue más hermosa que ayer. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Haití la negra llorando está. Buenos días, América, ¿cómo estás? Muy buenas. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que tornou possível, e ao programa de pós-graduação, conjuntamente, tornou possível esse momento, e também a disposição da Vânia, a disposição do Fernando em estarem aqui com a gente. A Carla e o Matias têm sido incansáveis também na constituição desse núcleo. Acho que é uma iniciativa ótima da gente poder ocupar espaços da nossa universidade com essas reflexões críticas. O que eu vou falar um pouco hoje aqui para vocês se refere ao fato de que, por muito tempo, essa luta foi um pouco mais solitária do que é hoje em dia. Às vezes, quer dizer, para quem está mais de 30 anos na universidade, já passou por vários períodos, né? Por períodos de vacas magras e vacas mais gordas, vamos dizer assim, no sentido de estar mais bem acompanhado ou muito solitário no que se faz. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu estudo, já falei para a Vânia hoje à tarde, que eu estudo a esquerda latino-americana há um bom tempo. Eu vejo aqui na plateia, muito satisfeita, alunos meus que se tornaram professores e que deram continuidade a esse trabalho, né? Entre os quais a própria Carla, o Matias, o Edson, né? E alunos da graduação que me ajudaram na pesquisa atual, e o Marcos, né? Que está trabalhando com a Bolívia. Então, eu sempre trabalhei com a esquerda latino-americana e com o pensamento político da esquerda latino-americana. Por isso, vários alunos trabalharam com autores, Nelson Werneck Sodré, Mariátegui, e daí, em determinado momento, veio o Matias e me acorda com Marine, me recorda, o Marine, vou trabalhar com Marine, com subimperialismo. E daí eu digo, gente, ninguém mais lê, ninguém mais indica, e quando a gente indica na bibliografia, causa uma certa estranheza. Já teve um tempo nessa universidade que eu estive tão mal acompanhada, mas tão mal acompanhada, que os alunos, reza a lenda que tinham um carimbo e que carimbavam os textos ali no Xerox. Antigamente a Dona Santinha, que nem existia naquele tempo, que vinha um carimbo escrito texto marxista, tipo, não leia. Então, a ponto assim das pessoas carimbarem com texto marxista, texto do Hobsbawm, do Perry Anderson. São textos marxistas? Sim, são textos marxistas, mas não era para ler. Era carimbado para não ler. Então, quando o Matias vem com o Rui Mauro Marini, eu digo, gente, tem que retomar os estudos sobre essas pessoas e os estudos dessas pessoas. Por que eles foram tão esquecidos na universidade brasileira? Aí eu fiz um projeto de pós-doutorado para cumprir esse estágio na Universidade Federal Fluminense, porque a Universidade Federal Fluminense tem um pós-graduação nota 7 no país, o nosso pós-graduação é nota 5. Eu, como professora já sênior, já tinha 10 anos de doutorado, eu não poderia fazer uma pós-graduação que fosse menor, de nota menor ou igual ao meu, então eu tinha que ir para um lugar que fosse de nota maior, e por causa dessas nossas regras, dessas nossas agências de financiamento. E eu fui procurar um colega que eu gosto, que escreve sobre a esquerda brasileira, já escreveu um monte de livro, que eu tinha contato, e procurei-o para me fazer a supervisão. Supervisão de pós-doutorado não é que nem doutorado, a pessoa acompanha muito brevemente a pesquisa. Mas quando eu falei para ele da minha pesquisa, ele disse, olha, eu vou te supervisionar,
porque eu estou em muita dívida com essa tua pesquisa. Porque por desconhecimento no primeiro momento, eu prometi para a Vânia que eu ia contar isso hoje. Ela não sabe ainda. Primeiro por desconhecimento e depois por omissão minha. Eu tenho dívida com a Vânia Bambirra. Daí eu disse, e que dívida é essa? Ele disse, não, eu fui fazer um concurso na UF, para o departamento de História, e a Vânia Bambirra era uma das candidatas. E eu não conhecia. E depois, quando eu fui saber quem era, eu me senti um ignorante. E a segunda vez, quando eu escrevi um livro sobre as esquerdas brasileiras, eu esqueci de mencionar o nome dela e do grupo que a acompanhava. Eu disse, que esquecimento, né? Mas enfim, comecei o meu projeto de pós-doutorado e isso me deu mais impulso a pensar justamente nos motivos dessas omissões, desses esquecimentos e dessa ignorância. O colega a qual me refiro é o professor Jorge Ferreira, que não, obviamente, não se opõe que eu mencione esse fato, porque ele mesmo disse que tinha dívida e achava ótimo que eu estivesse fazendo essa pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa foi, inicialmente, acompanhar a trajetória desse grupo, que eu já vou mencionar, os demais membros, foi fazer acompanhar a trajetória desse grupo, isso que o Fernando disse que não ia fazer hoje aqui, né? Trabalho de historiador mesmo. Ir atrás, ver documento, para onde que eles foram, por que eles escreveram tais coisas, com quem eles dialogaram, por que eles saíram de tal lugar. Então, ir atrás mesmo dessa história mais minuciosa, mais detalhista, que é um pouco a mania que a gente tem como historiador. Mas eu acabei me interessando muito mais, não pelo início da trajetória, mas pelo retorno deles ao Brasil. Eu vou falar sobre isso adiante. O objetivo, então, foi acompanhar a trajetória desse grupo de autores brasileiros com atividade política intensa, cuja produção intelectual se localizou predominantemente a partir dos anos 60, que tiveram materialismo histórico como embasamento teórico, e que trabalhavam em universidades, em centros de pesquisa, institutos, etc. A preocupação deles principal era explicar o Brasil, as suas dificuldades, tentavam encontrar as possíveis saídas para a resolução dos problemas do país, e nesse sentido eles elaboraram diagnósticos e construíram projetos para o país. E, do meu ponto de vista, deveriam ser reconhecidos, não vou discutir agora o termo, mas deveriam ser reconhecidos como intérpretes do Brasil. É um termo já consagrado e que tem aí uma conceitualização, uma conceituação. Só que eles não foram assim distinguidos até hoje. A maior parte desses intelectuais, então, a que eu estou me referindo, iniciou sua trajetória na Universidade de Brasília, congregados em torno do projeto desenvolvido por Darcy Ribeiro, foram vítimas do golpe de 64, foram forçados ao exílio, reuniram-se no Chile e no México e continuaram lá pensando alternativas para o Brasil e já então para toda a América Latina e, por que não dizer, para o mundo periférico. Com a anistia, eles voltaram ao país, tiveram bastante dificuldade de recuperar a posição que eles tinham adquirido no exílio, posição intelectual, acadêmica, de prestígio que eles tinham adquirido no exílio, e também tiveram, do meu ponto de vista, a partir do que eu estou pesquisando, bastante dificuldade em recuperar os postos as atividades profissionais e intelectuais anteriores. Quando o André Kuder Frank faleceu em 2005, o Teotônio dos Santos fez um comentário para homenagear o antigo professor, que resume assim o percurso do grupo. Aspas, estou citando o Teotônio. Em seu seminário do André Kuder Frank, estávamos eu, Rui Mauro Marini e Vânia Bambirra, que seríamos posteriormente consagrados como a corrente radical da teoria da dependência.
Discutíamos muito, o tempo todo, mas não há dúvida de que assumimos um compromisso intelectual e político comum, que durou toda uma vida, através de 2 exílios políticos do Brasil ao Chile e do Chile ao exterior, e, em nosso caso, numa anistia que nos lançou a um Brasil profundamente comprometido com o capital financeiro internacional. Exilado no Chile como nós, André continua a citação do Teotônio. André se incorporou em 1967 ao CESO, Centro de Estudos Socioeconômicos da Faculdade de Economia, que eu dirigi. Aí estavam, outra vez, Rui e Vânia, o que nos permitiu realizar muitos trabalhos conjuntos. O golpe no Chile destruiu o CESO e nos dispersou outra vez. Eu e Vânia fomos para o México, onde fomos recebidos com uma solidariedade comovedora. André e Rui foram inicialmente para a Alemanha. Rui veio posteriormente para o México e se incorporou ao doutorado de Economia da UNAM, que eu dirigia. Frank iniciou um périplo pelo mundo, terminando por um bom período na Holanda, onde se aposentou. Outro depoimento interessante desses encontros foi fornecido por Rui Mauro Marini em suas memórias produzidas em 1987, como exigência acadêmica para sua reintegração na Universidade de Brasília. O que o Rui Mauro diz? Ali estavam grandes amigos meus, como Vânia e Teotônio, junto a uma vasta colônia de exilados brasileiros que, enquanto estive no Chile, contou em momentos diversos, com Darcy Ribeiro, Almino Alfonso, Gui de Almeida, José Maria Rebelo, Maria da Conceição Tavares, e com o tempo eu faria novas amizades entre os chilenos e hispano-americanos como Tomás Vasconi, Inês Reca, Pio Garcia, Orlando Caputo, Roberto Pizarro, Aníbal Pirrano, reencontrando também André Gunder Frank, que lecionava na Universidade do Chile, e sua esposa, Marta Funes. Na correspondência de Gunder Frank, encontrei a seguinte informação a respeito do grupo. Na Universidade de Brasília, Rui Mauro, Teotônio e sua mulher Vânia Bambirra eram meus alunos. E Marta era aluna de Vânia. Nenhum de nós tinha ainda pensado no que viria a se transformar a nossa teoria da dependência. É claro que tampouco podíamos saber que a América Latina e o nosso desenvolvimento político iriam mais tarde abranger nossas trajetórias pessoais, intelectuais e políticas. Então, esses são alguns extratos autobiográficos de alguns desses intelectuais consagrados como a corrente radical da teoria da dependência, que no começo do meu trabalho eu chamo de Grupo de Brasília, e que depois, aos poucos, eu vou tentando pensar as atribuições que eles receberam pelos seus oponentes, as atribuições ou as denominações que eles receberam pelos seus críticos, porque haviam os oponentes e haviam os críticos que não eram bem oponentes também. E as próprias atribuições, as denominações que eles mesmos se atribuíram. É engraçado, Vânia, que a gente sempre, quando encontra uma pessoa que a gente leu muito, a gente diz... eu estou diante da minha bibliografia. E tu já deve ter ouvido, a gente já comentou isso hoje, né? Tu já ouviu isso bastante. Às vezes até eu escuto isso, para ver como é que são as coisas. Mas o interessante do dia de hoje é que eu não estou diante da minha bibliografia, eu estou diante do meu objeto. Os historiadores aqui presentes me entendem. Então, eu selecionei esses extratos autobiográficos de vocês e eles me permitiram, então, selecionar para esse trabalho de pesquisa uma espécie de núcleo duro desse grupo, que seriam, então, André Gunder Frank, quem eu decidi selecionar para acompanhar essa trajetória. O André Gunder Frank, o Teotônio, o Rui Mauro e a própria Vânia. A escolha desses autores não foi fortuita, obviamente, né? Foi fruto... Não se deve somente a essas memórias afetivas que eu acabei de ler para vocês e a essa junção deles, inclusive como amigos, inclusive porque muitos outros aparecem ao longo desses depoimentos, então poderia ter pegado muitas outras pessoas, mas a opção se deve sobretudo porque eles foram autores e militantes que nos anos 60 e 70 disputaram com maior intensidade o significado do conceito de dependência e de desenvolvimento.
e se contrariaram às demais correntes de interpretação presentes no cenário intelectual brasileiro naquela época, o que o Fernando menciona rapidamente como desenvolvimentismo, e que é uma miríade de interpretações de gente que estava estudando a questão do desenvolvimento, a questão da dependência, e que queria saber, afinal, por que nós não somos desenvolvidos. A ponto de alguém, de repente, começar a se perguntar: será que é essa a pergunta que nós devemos fazer? Será que a pergunta não é a pergunta que está errada? Porque todo mundo tentava responder a mesma coisa: por que não somos desenvolvidos? Mas, enfim, isso é um outro episódio da pesquisa que eu não vou poder conversar hoje com vocês. A análise de um grupo requer, de um grupo como esse que eu selecionei, requer algum cuidado metodológico. A gente já sabe muito bem como estudar uma classe social, como estudar uma instituição ou setores profissionais. Mas um grupo de amigos, um grupo intelectual que se forja a partir de determinadas redes de sociabilidade e por causa também de uma coincidência de percurso, requer outro tipo de pergunta e outro tipo de cuidado metodológico. Então, nesse caso, se trata de analisar um pequeno grupo de amigos, geograficamente localizados, estudaram na mesma escola, tiveram experiência de exílio e de retorno mais ou menos na mesma época, tudo isso mais ou menos simultaneamente, e por isso, por estarem sempre juntos, trabalhando, se ajudando, discutindo os problemas do Brasil, militando nas mesmas organizações políticas, os seus oponentes atribuíram ao grupo certo ponto de vista, da mesma forma que eles construíram suas visões sobre o grupo. Então, embora admitindo algumas dificuldades metodológicas, eu estou de acordo com um autor que eu gosto muito, que é o Raymond Williams, que diz, fala sobre acerca da possibilidade de analisar grupos pequenos, nesse meu caso aqui, um grupo de intelectuais. Ele diz o seguinte: o grupo, o movimento, o círculo, a tendência, parecem ou muito marginais, ou muito pequenos, ou muito efêmeros para exigir uma análise histórica ou social. Entretanto, sua importância como fato social e cultural geral é grande, naquilo que eles realizam e no que seus modos de realização podem nos dizer sobre a sociedade com os quais eles estabelecem relações, de certo modo indefinidas e ambíguas. Então, esse grupo, do meu ponto de vista, de novo, formado, é difícil eu falar na frente da Vânia, nessas coisas, porque talvez nem ela concorde com isso, mas estamos aqui justamente para a polêmica, para lançar essas questões. O grupo, então, formado pelo Marini, pelo Gunder Frank, pela Vânia e pelo Teotônio, desenvolveu forte antagonismo em relação aos significados hegemônicos e frequentes atribuídos ao desenvolvimento capitalista no Brasil e às possibilidades de superar a dependência. Esse antagonismo foi o principal definidor da sua aliança e da formação do grupo. Por isso se reuniram e, pelo mesmo motivo, foram agrupados pelos seus oponentes como um só grupo. Por causa da oposição que sustentaram em relação ao pensamento hegemônico, acabaram se reunindo e sendo identificados como uma corrente de pensamento. O meu objetivo foi, então, percorrer o itinerário desses escritores, para entender o significado dessa aliança e de suas especificidades, e me interessou, sobretudo, compreender a sociedade ao qual eles se auto-atribuíam a capacidade de entender e de transformar. Eu quero saber também, e prioritariamente hoje em dia, por que esses intelectuais tiveram dificuldade de se reintegrar depois da anistia, já que aqueles que se sentiam supostamente ameaçados pelo seu marxismo radical, a gente falou isso hoje de tarde também, já estavam se retirando da vida pública. Quer dizer, quem afastou a Vânia, o Teotônio, o Rui Mauro, a própria família do Gunder Frank, né, que nem eram brasileiros, do Brasil, supostamente foram os militares e os civis que os acompanharam no golpe. Se eles estavam se retirando da vida pública, por que esse marxismo ainda... por que o marxismo radical ainda incomodava? A quem o marxismo radical ainda incomodava?
Então, a minha hipótese é de que as disputas em torno dos temas do desenvolvimento e da dependência, que foram disputas anteriores ao golpe de 64, ainda estivessem muito vigentes após a redemocratização do Brasil. E que a corrente radical da teoria da dependência ainda representasse uma ameaça ao pensamento hegemônico a respeito do desenvolvimento capitalista brasileiro, mesmo que este pensamento não fosse mais protagonizado ou liderado pelos militares. Eu levantei depois outras hipóteses para a dificuldade de reintegração do grupo depois da anistia, bem como por escasso reconhecimento que receberam os textos deles. É muito curioso, né? Vocês devem achar curioso que um livro que está em 17ª edição de uma brasileira não tenha tido uma edição em português. Então, nós temos que levantar hipóteses de por que isso aconteceu. Eu levantei algumas também. Podem estar relacionados ao tipo de engajamento político que eles estabeleceram a partir do golpe, né? A manutenção de posições revolucionárias em um ambiente de redemocratização conservador e liberal nos anos 80, a adesão ao Partido Democrático Trabalhista, mais precisamente ao grisolismo, em um ambiente político dominado pela nova esquerda do PT e pela social-democracia, entre aspas, obviamente, né, do PSDB. Também é possível, e eu me pergunto isso, e essa é uma resposta que eu ainda não tenho, que esses personagens não tenham se conectado, não tenham conseguido, após o retorno, se conectar aos processos de atualização e renovação teórico-metodológicos experimentados pelas ciências sociais brasileiras nos anos 80, que foi muito diferente daquele desenvolvimento das ciências sociais no México e no Chile, que manteve uma postura de maior engajamento. Enfim, imersos em um ambiente nacional desenvolvimentista nos anos 60, esses sujeitos, meus personagens, críticos radicais das teorias de modernização, voltaram a um país que no início dos anos 80 já estava impregnado de ideias ostensivamente neoliberais. É para matar, né? Quer dizer, sai de um ambiente nacional desenvolvimentista e volta para um ambiente que é impregnado já de ideias neoliberais e que não, onde não cabe nem mais o desenvolvimentismo ou o que era o nacional desenvolvimentismo do Jango, né, da CEPAL, por exemplo. Então, esses sujeitos nasceram por volta de 1930, mais ou menos, formaram possivelmente a última geração. A Vânia é mais nova. Isso. Formaram possivelmente a última geração de intelectuais especificamente ligados à esfera pública, gente que, segundo Emil Sader, seguia escrevendo ensaios elegantes para pequenas revistas em linguagem acessível à ampla comunidade intelectual. Diz o Sader também, o peso do academicismo só se fez notar fortemente na geração nascida depois de 1940. Essa observação o Sader faz no artigo intitulado Nós que Amávamos Tanto o Capital, Fragmentos para a História de uma Geração. É sintomático o nome do artigo também, né? E também pode ser considerada autobiográfica, mesmo que ele tenha nascido em 1943. E esse tema foi abordado também pelo norte-americano Russell Jacob, que faz uma pesquisa sobre os últimos intelectuais dos Estados Unidos. Desaparecimento desses intelectuais que o Jacob atribui a 3 fatores: a reestruturação das cidades, o desaparecimento da boemia e a expansão da universidade. Então, parece que a expansão da universidade é um fator que mina um pouco esse engajamento político dos intelectuais. Vítimas, então, de uma profissionalização, de especialização excessiva, da segurança que nos dá a vida acadêmica, embora o campus aqui tenha bastante assalto, da construção de campos longe dos centros urbanos. Eu fui uma das primeiras vítimas desse campus aqui, que hoje já é perto,
E da divisão cada vez mais acentuada das ciências sociais, os intelectuais ligados à vida pública e preocupados em intervir nos assuntos da sociedade cedem lugar aos docentes, que negligenciam os problemas políticos essenciais. Isso é uma parte do pensamento do Sader. E eu gosto de dizer, né, eu não tenho dia do professor, aqui nessa universidade não se comemora o dia do professor, porque eu não sou professora, eu sou docente. E ainda que muitos deles continuassem possuindo uma posição política radical e de esquerda, as suas atitudes e sua produção intelectual não refletiam mais isso. Isso que se refletia nesses intelectuais que eu estou estudando. Diz um autor, Paulo Dávila Filho, a respeito dessas mudanças dos intelectuais, da mudança da universidade entre os anos 60 e os anos 80. Eu tenho aqui um aluno de graduação que gentilmente digitou o memorial da Vânia, né? O Guilherme está ali sentadinho. Eu posso mandar um arquivo digital para a Vânia, se ela não tem, se ela tem só em datilografado, como a gente recebeu. Eu tenho digital, o Guilherme digitou o teu memorial aquele. E tenho os alunos que estão trabalhando hoje comigo, que estão estudando a partir dos anos 80. Quer dizer, a diferença da universidade, dos intelectuais dos anos 60 para os anos 80 é muito marcante. Diz o Paulo Dávila Filho, um dos acontecimentos fez esmaecer o brilho da contribuição de vários intelectuais, nos fazendo crer que suas aspirações jazem sepultadas. Então, um dos objetivos desse meu trabalho é resgatar, além do brilho da contribuição desses intelectuais, as aspirações políticas, algumas das quais permanecem como metas da sociedade brasileira. Então, quando iniciou a trajetória desse grupo, mais ou menos na década de 60, na recém-fundada Universidade de Brasília, eu falo também do período mineiro, anterior a Brasília, prevalecia a figura do intelectual engajado, que buscava uma ligação com o povo, sentia-se dilacerado pelas contradições da sociedade capitalista, era indignado com a desigualdade social e com o desenvolvimento e estava, sobretudo, disposto a utilizar sua caneta como arma de transformação política. Já me encaminhando para o final, para não cansar vocês, eu queria dizer que uma das primeiras atividades desse grupo que se encontrou em Brasília, em 1963, foi um grupo de estudos, um seminário permanente de leitura do Capital. Eles procuravam aplicar as análises do Marx à interpretação do desenvolvimento histórico latino-americano. E nessa mesma época, vários grupos de leitura do Capital se disseminaram nas universidades brasileiras e no mundo todo. Eu mesma, mais tardiamente, eu fiz parte de um grupo de leitura do Capital. Isso não existe mais. Eu fiz há pouco, eu fiz uma disciplina, assim, veio meia dúzia de alunos para a gente estudar um pouquinho a trajetória, né, do marxismo ocidental e tal. Foi bem interessante, mas é muito menos do que existia naquela época, né? Então, um dos grupos mais referidos no Brasil da época foi o grupo organizado pelo filósofo José Arthur Gianotti, da Universidade de São Paulo, a partir de 58. E numa primeira edição reuniu Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Ottaviani, Francisco Vefort e outras importantes figuras da chamada Escola Sociológica Paulista. De acordo com as memórias de Roberto Schwartz, que participou de uma versão posterior, porque ele é mais jovem, né, dos encontros desse grupo, ele diz: na época, os círculos de leitura de Marx se multiplicaram em todo o mundo. Uma coincidência que vale a pena examinar, eu não vou examinar isso aqui. Mas, de qualquer maneira, o grupo brasiliense permaneceu na sombra, assim como outros grupos de leitura do Capital espalhados em vários estados mais periféricos do país. Enquanto o grupo uspiano se sobressaiu e tem até hoje bastante visibilidade. Ainda
que a maior parte dos paulistas tenha feito, segundo um editorial não assinado da revista Marxismo e História, um pouco mais do que estudar o livro, passando posteriormente ao papel de intelectuais orgânicos do Capital. O Sader chega a referir, o Emil Sader, naquele artigo Nós que Amávamos Tanto o Capital, ele diz que o grupo paulista estava encastelado em uma torre de marfim, em função de sua equidistância diante do enfrentamento entre o governo Jango e a direita. O debate acerca da contribuição de cada grupo geograficamente localizado de intelectuais marxistas, né, dedicados à leitura e à disseminação de Marx, prossegue nas memórias de Schwartz e nas memórias do Sader, publicados mais ou menos em 1995, os dois publicados em 1995, quando Fernando Henrique disputava a eleição presidencial. E o Schwartz defendia a escola sociológica paulista, quer dizer, é sintomático que fosse naquele momento, era um momento de eleição forte, debate de eleição presidencial. O Schwartz defendia a escola sociológica paulista e o Sader no papel de acusar, por isso chamava eles de encastelados numa torre de marfim, distantes do enfrentamento do Jango com a direita, etc. Mas são acusações mútuas que referem o provincianismo dos paulistas, segundo a versão do Sader, a promiscuidade dos cariocas com o nacional-desenvolvimentismo, segundo a versão do Schwartz, o desprezo dos paulistas pela falta de rigor dos intelectuais cariocas, a versão simplista dos paulistas, tudo isso está entre aspas, citando os artigos deles, se acusando mutuamente uns aos outros. Insinuações, críticas, os artigos são cheios de, esses dois artigos são cheios de críticas, uns à versão paulista e os outros à versão carioca. Os outros grupos simplesmente não existiam. Seja como for, o Sader, lá em determinado momento do artigo, ele dá uma luz e ele diz: a versão simplista dos paulistas não dava conta dos autores introduzidos por comunistas cariocas. Tampouco fazia justiça aos projetos universitários pioneiros de Darcy Ribeiro, iniciados com a fundação da Universidade de Brasília, etc, etc. De fato, nessas interpretações e nos depoimentos dos que fizeram parte de um outro grupo, o aporte específico e original da chamada corrente radical da teoria da dependência foi menosprezado. Sader teve preocupação de mencionar a polêmica ocorrida em 79 entre Fernando Henrique Cardoso e José Serra com o Mauro Marini, revelando a importância dessa disputa pela definição dos rumos do capitalismo brasileiro. Mesmo assim, tudo indica que o grupo de Brasília foi vencido, política e intelectualmente, a julgar pela omissão desses autores na pleiade no panteão dos intérpretes do Brasil. Ou seja, entender a trajetória do que eu chamo de uma derrota pode nos esclarecer muito sobre os nossos atuais problemas. E o fato desse auditório estar cheio e ter tanta gente interessada no Brasil inteiro, que eu venho acompanhando isso, em ouvir a Vânia, em formar esse tipo de iniciativa que o Matias e a Carla estão tendo, me faz até rever um pouquinho essa ideia de derrota, né? Ou pelo menos uma ideia de derrota que vai ser pensada a partir de determinado momento como uma derrota provisória, né? Porque a gente vai caminhando assim agora, pelo menos é o que eu acho. Então, muito obrigada e desculpa se eu me estendi muito aqui. Buenos días, América, buenos días, ¿cómo está usted?